TikTok, a TikTok a entrar a uma velocidade alucinante. Hoje vamos falar de despertar. E confesso que estou com o coração um bocadinho apertado porque isto mexe muito com aquilo que eu passei em 2023. Só confirmar se o som está bom. TikTok, digam-me se estão a ouvir, digam-me se o som está bom. Carla, meu amor, o som está bom? Olá Carla. O som TikTok, Sílvia, Instagram, o som está bom? No YouTube está bom? Muito bem, então vamos começar porque hoje vamos ter uma live emocional, garantidamente emocional. Boa noite TikTok. Seguidores do TikTok já sabem, vão colocando corações. Esta live tem que chegar ao maior número de pessoas possível. O despertar da consciência é um assunto que toda a gente tem que entender, porque quanto mais pessoas entenderem aquilo que eu vou falar hoje, mais pessoas vão despertar e melhor o mundo vai ser, tanto a nível de amor, como de saúde, como de dinheiro. Chega para todos, não tenham medo. Portanto, olá Nanda, boa noite. TikTok, para não me bloquearem a live aí no TikTok, vão interagindo, vão deixando comentários. Instagram também, o Instagram é uma plataforma que não tem tantos requisitos nas lives, nem o YouTube, mas comuniquem, falem comigo, interajam uns com os outros, sempre com muito respeito. Nanda e Carla, conto convosco aqui no TikTok para dar nas orelhas a quem começar a criticar e a julgar, porque hoje vou-me focar mesmo naquilo que eu tenho de transmitir, porque a vida não espera e o despertar da consciência também não. Então, muito boa noite TikTok, muito boa noite Instagram, muito boa noite YouTube, sejam muito bem-vindos. Eu decidi fazer hoje esta live de surpresa, porque ontem recebi uma mensagem de uma não seguidora, ela não era seguidora, mas agora já é, ou seja, uma seguidora nova que me encontrou no Instagram. E o que é que ela me disse? Ela disse-me que estava a rolar o feed e lhe apareceu um vídeo meu, como acontece a tantas outras centenas de pessoas. E ela decidiu parar para ouvir aquilo que eu estava a falar naquele vídeo. E eu respondi-lhe com uma frase que eu adoro repetir, que é quando o aluno... Ai, meu Deus... o TikTok está-me aqui a criar... Ok. TikTok, eu vou sair e vou voltar a entrar, está bem? Que eu tenho aqui as configurações, não sei se consigo fazer isto, peço desculpa. TikTok, vamos lá. Live, definições, é que o TikTok tem aqui tanta coisa... que eu, às vezes, dá-me vontade de desistir das lives do TikTok, sou sincera, mas é por onde me chegam mais pessoas e pronto, e é o que é. Vamos lá, recomeçar. Não quero nada disto, ai meu Deus. Só um bocadinho, TikTok, estou aqui a ver as definições. Ok, a ver se está tudo ok. Pronto, boa noite TikTok. Peço desculpa, Instagram e YouTube. Vou ter que repetir que estão a entrar pessoas novas. Eu confesso que isto... Isto dos multiconvidados no TikTok deixa-me em alvoroço e vou-vos dizer porquê. Porque qualquer pessoa pode se meter na live, eu não sei o que é que eu mexi aqui, digam-me como é que eu posso parar isto, porque senão as pessoas estão sempre a entrar na live
e eu não consigo manter o meu raciocínio. Olá, Carla, novamente. Olá a todos. Muito boa noite. A ver se não há interrupções agora. Então, eu estava a explicar que hoje vamos falar sobre o despertar da consciência, porque quanto mais pessoas despertarem através desta live, através de vocês que estão a ver esta live, que depois vão falar com outras pessoas para verem a live. Portanto, isto é um movimento. E eu ontem, então, recebi uma mensagem de uma pessoa que não me seguia ontem, hoje já é uma seguidora, a dizer que estava a rolar o feed. Miguel, sou muito bem casada, está bem? Não estou nada encalhada. Ai, que lindo! TikTok aqui à quinta-feira à noite a bombar, muito bem. E ela estava a rodar o feed e viu um vídeo meu e aconteceu-lhe aquilo que acontece a tanta gente todos os dias. Algo que eu estou a dizer no momento desperta a curiosidade, ela parou para ouvir aquilo que eu tinha para dizer e identificou-se logo. Daí não era seguidora e agora já é seguidora. E eu, como eu estava a dizer antes de me interromperem aqui no TikTok, obrigada, Carla, dá-lhe com força. Eu costumo dizer uma coisa, uma frase que eu li a algures, não me recordo de onde, e que eu adoro. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. E vocês garantidamente que já ouviram, olá Flávia, boa noite, já ouviram esta frase. Se alguém se lembra quem é que foi o autor da frase, quando o aluno está pronto, o professor aparece. E eu adoro esta frase porque o algoritmo de todas as plataformas funciona sempre da mesma forma para toda a gente. Milhares de pessoas passam todos os dias pelos mesmos vídeos, mas a grande diferença está no filtro interno de cada pessoa. Há pessoas que passam no meu feed, que me ignoram, e há outras que fazem o clique e que param. E quando alguém para no meu perfil, é porque normalmente, regra geral, a não ser que sejam mal amados, boa noite Filipa, boa noite, a não ser que sejam mal amados, mas em geral quem para no meu feed é porque já começou a despertar. Então esta seguidora ontem, na primeira mensagem que ela me enviou, dizia que já fez dezenas de cursos, já gastou uma fortuna em desenvolvimento pessoal, que já leu livros, fez formações, já teve até mentores individuais e mesmo assim sente que está sempre no mesmo lugar. E talvez vocês que estão aqui se identifiquem com isto também. Muito conhecimento, mas pouca transformação real. E não querendo puxar a brasa à minha sardinha, é uma das coisas que me distingue de muita gente. Como eu passei pelo processo todo, como eu sei as dificuldades dos cursos às vezes serem muito complicados, eu simplifico ao máximo. O meu conhecimento vem da minha experiência primeiro, depois das formações, certificações e assim que eu fui fazendo e da minha clareza. Eu sei muito bem, hoje em dia, aquilo que eu quero. Então, a live de hoje nasceu desta conversa que eu tive ontem com esta seguidora, porque eu não vou mencionar o nome dela, se ela quiser depois estiver a ver a live, pode dizer fui eu, não há problema nenhum, mas eu não vou dizer o nome, vou manter o anonimato desta seguidora, porque aquilo que eu lhe disse ontem pode ajudar muitas pessoas nesta live de hoje. Daí eu ter decidido, então, quase que não avisei que havia live, porque isto foi uma coisa que eu achei e tenho a certeza que vai mexer muito com as pessoas que estão no processo de despertar. E então, a primeira coisa que eu disse a essa seguidora, não seguidora, mas pronto, agora já é a minha seguidora, vamos dizer seguidora. A primeira coisa que eu lhe disse foi: para tudo o que estás a fazer durante uma semana. Nada de cursos novos, nada de livros, nada de vídeos de desenvolvimento pessoal, nada de procurar respostas. Para. Porquê? Porque às vezes o problema não é falta de conhecimento, é excesso de conhecimento, é tal obesidade mental. Imaginem o vosso cérebro como um copo.
um copo com água. Se o copo já está cheio e vocês continuam a deitar água, o que é que vai acontecer? Ele vai transbordar. E foi isso que aconteceu comigo em 2023. E daí eu dar esta sugestão, a minha opinião. Que linda, eu despertei. Isto é um processo maravilhoso, mas eu falo por mim, eu não posso dizer que já despertei, porque isto é todos os dias mais um passo, e eu vou falar sobre isso, porque eu também acreditava em 2023 que já tinha despertado, e depois nós chegamos à conclusão que isto é até ao último dia, ou então temos a sorte de sermos iluminadas, não é o caso. Portanto, o que é que eu queria dizer? Portanto, foi o que me aconteceu em 2023 e daí eu tê-la aconselhado a parar. Quando eu comecei a minha jornada, o meu processo, eu queria aprender tudo. Eu estava ávida de conhecimento. Tudo o que era gratuito eu fazia, YouTube, depois começou a entrar dinheiro, comecei a comprar livros, cursos, mentorias, fui à Espanha fazer o curso de biomagnetismo, era informação atrás de informação. E para uma pessoa que nunca tinha feito nada, eu fiquei muito confusa. Portanto, em outubro de 2023, eu tinha tomado a decisão de mudar a minha vida radicalmente em agosto, e comecei com a força toda, mas em outubro eu parei tudo, porque eu estava cada vez mais confusa. E eu percebi depois, isto não é instantâneo, ok? Eu agora tenho uma visão muito diferente das coisas, mas o que eu percebi é que o conhecimento sem integração não muda ninguém, não há transformação. Podem ler 1000 livros, podem fazer 1000 cursos, podem atravessar o mundo para ir ter com o melhor guru do planeta, se não agirem depois, se não integrarem, de nada vale. E era isto que estava a acontecer a esta seguidora, que me aconteceu também a mim em 2023. E eu espero que com ela aconteça o mesmo que aconteceu comigo. E se houver aqui mais alguém nessa situação, pode comentar, pode partilhar, porque a interação vai gerar depois mais uma pessoa que vai dar um testemunho, e é assim que até eu aprendo muitas vezes aqui nestas lives. Portanto, eu parei tudo em 2023, em outubro, e simplesmente eu não decidi, portanto, eu não desisti de mudar, mas eu senti que o meu cérebro precisava descansar. Eu tinha 49 anos na altura e de aprender zero, começar a colocar tanta informação, eu tive que parar. E acho sinceramente que é isso que está a acontecer também com esta seguidora, e vou dar-vos um exemplo muito simples. E quem vai aqui ao ginásio pode depois escrever nos comentários e dizer-me se concorda ou não. Quando nós vamos para o ginásio treinar os músculos, não é esse treino, não é durante o treino que o músculo cresce, é durante o descanso. E digam-me já se estão a fazer o clique ou não. O cérebro funciona de uma forma muito parecida. Quando estamos sempre a consumir informação, o cérebro deixa de ter tempo para organizar essa informação. Então, a primeira recomendação que eu dei a esta seguidora e que dou a toda a gente que esteja nessa situação foi aquilo que eu fiz. Mínimo uma semana de pausa, para respirar fundo, para parar, para deixar o cérebro descansar, andar ao ar livre, para silenciar e integrar tudo aquilo que tem andado a aprender, porque é no silêncio que as respostas vão aparecer. E as minhas alunas do Código 52, que são 52 dias, sabem que eu recomendo também, depois do Código 52, nem que elas tenham muita vontade de fazer outro curso, mínimo uma semana, para o corpo, para a mente integrarem essa aprendizagem.
Ok, muito bem, Cris Mestre. Aos 71 anos ainda não precisou de parar. Tratar de nós é fundamental. Muito obrigada pelo seu feedback e pelo seu testemunho. Portanto, depois dessa fase, dessa pausa, vem a segunda fase, que é a fase da limpeza. Porque de nada adianta, e eu estou a falar do processo de despertar da consciência. Primeiro nós decidimos mudar, mesmo sem saber como, mesmo com medo, mas avançamos. Depois vem a fase da limpeza, porque de nada vale nós estarmos a aprender, a integrar coisas novas, se no nosso interior continuarem aqueles sentimentos antigos. E eu falei com essa seguidora que, por incrível que pareça, nunca tinha ouvido falar, vou trazer aqui, Ho'oponopono. Portanto, foi aquilo que eu fiz também em 2023. E aconselhei-a, então, depois desta pausa, fazer uma limpeza, porque é necessário. E o Ho'oponopono é uma prática ancestral havaiana de limpeza emocional. É muito simples, são 4 frases: sinto muito, perdoa-me por favor, obrigada, eu amo-te. Isto é um japamala. Eu no início não tinha japamala, contava pelos dedos e deve-se repetir o Ho'oponopono para uma maior eficácia 108 vezes. Aqui temos 108 continhas, vamos passando, e o que eu senti, e espero que esta seguidora sinta também, foi, após mais ou menos uma semana, uma leveza tão grande, uma paz tão grande interior, que eu pensei assim: uau, ainda bem que eu parei, ainda bem que eu encontrei o Ho'oponopono. Lá está, eu que era a aluna na altura, quando eu me sentia pronta para dar o outro passo, o professor aparecia. Aqui o objetivo não é repetirem as frases como um papagaio. O objetivo é limpar memórias emocionais. Então, e isto porquê? E eu estou a explicar porquê. Porque a maior parte das pessoas, e no desenvolvimento pessoal em geral, aquilo que nos é transmitido é que o problema são os pensamentos. Mas os pensamentos são 5... Exatamente, 108 vezes torna-se um mantra e a vibração surge. Muito bem, obrigada, muito bem, muito bem. Muito bem, como é que ela se chama? Spirit Flow, muito bem, obrigada. O objetivo aqui, eu estava a falar dos pensamentos. O pensamento é apenas 5% daquilo que nós precisamos de fazer, de trabalhar, de assumir para mudarmos a nossa realidade. As memórias emocionais, aquelas emoções que a gente guarda de nós, que o Ho'oponopono ajuda a limpar, é que são o grande problema, o grande desafio, que são 95% da nossa realidade. É o que está alojado no subconsciente. Eu vou falar no consciente e no subconsciente, claro. Como é que eu posso fazer uma live sobre o despertar da consciência sem falar disso? Claro que vou falar Spirit Flow. Olá, Benilde, boa noite. Portanto, mas Spirit Flow fala muito bem, é óbvio que eu vou falar no consciente e no subconsciente. Então, a maior parte das pessoas acredita que o problema são os pensamentos. É óbvio que ajuda, é o primeiro passo, por assim dizer. Se eu tivesse que dar aqui um passo a passo para quem está a ouvir mudar a sua realidade, é primeiro mudar os pensamentos, depois mudar os sentimentos e em terceiro partir para a ação. Isto parece simples, mas não é, porque se fosse simples toda a gente conseguia, não havia tanta gente a desistir, pronto. Por exemplo, uma pessoa, e isto aqui para a Spirit Flow a nível de consciente e de subconsciente, uma pessoa que diz que quer mudar a sua vida: eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser milionária. E isto está na mente consciente, é apenas 5%. E ela pode ir para a frente do espelho todos os dias, repetir 1000 vezes: eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser milionária. Se dentro dela, no subconsciente, tiver a emoção, o sentimento de medo de ganhar dinheiro e de ser assaltada, por exemplo, culpa por poder ser a primeira milionária da família, se ela tiver a crença de não merecimento, e isto está alojado, eu estou a apontar para o coração, no subconsciente,
Exatamente, vale zero, é isso mesmo, é que de nada vale fazerem afirmações e eu passei por isso também, daí eu ter decidido parar, porque eu fazia isso tudo e nada resultava, óbvio, eu tinha que ir limpar as emoções que eu guardava de há 30 anos atrás, de pessoas, de acontecimentos, de memórias, tudo isso. Então, vai criar um conflito interno. Eu quero, mas eu sinto outra coisa. E quando esse conflito interno existe, a vida vai travar. O nosso corpo, por exemplo, é uma máquina química e eu adoro falar sobre isto, não só sobre mente consciente e mente subconsciente, porque cada vez mais percebo a importância do corpo como um todo na criação da nossa realidade. Não é só mudar a mentalidade. Porque, como eu estava a dizer, o nosso corpo é uma máquina química. Então, cada pensamento que nós temos, na parte consciente, vai gerar uma emoção, uma reação no corpo. Mas as emoções também, ou seja, o pensamento vai gerar uma reação química no corpo, mas a emoção também. E o problema aqui, o grande desafio de muitas pessoas, é que não sabem que a reação química que é gerada por uma emoção, por um sentimento, é muito mais forte, é 5.000 vezes mais potente do que os pensamentos. Então, quando uma pessoa, eu quero ser rica, eu quero ser milionária, eu quero o amor da minha vida, eu quero um corpo maravilhoso, 5%, mas depois vive constantemente em stress, em medo, frustrada todos os dias por não atingir os seus objetivos, o que é que vai ganhar? Balança, 5% ou 95%? 95%. Aquilo que o corpo está a libertar. O corpo entra então em modo sobrevivência. Isto eu aprendi no livro do Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença, e ele explica lá que o nosso corpo, o Dr. Joe Dispenza também explica isso de outra forma, o nosso corpo vicia-se nas emoções do passado. E o que é que acontece? O corpo começa a libertar substâncias associadas à sobrevivência, como os nossos antepassados que tinham que ir caçar, que andavam sempre em alvoroço, porque se não caçassem, não comiam, e se não comessem, morriam à fome. E vocês pensam que nós somos seres humanos tão evoluídos, mas a realidade é que se não limparmos isto, inconscientemente, no piloto automático, o nosso corpo vai continuar em modo de sobrevivência, em retração e não em modo de criação. Isto depois vai um bocadinho mais para a programação mental. Eu vou-me focar hoje um bocadinho mais na espiritualidade, no despertar da consciência. Por isso é que muitas pessoas dizem: como esta seguidora, eu farto-me de fazer coisas, eu penso positivo e nada muda, porque o pensamento é uma pequenina parte da equação, são apenas 5%. Sentir é muito mais poderoso. Os nossos pensamentos emitem uma onda elétrica e o sentimento é magnético. E o pensamento, juntamente com o sentimento, com as nossas crenças e com a nossa vibração, vão criar a nossa realidade. É aquilo que está no nosso campo eletromagnético que nós não vemos, mas felizmente cada vez mais o ser humano não é como São Tomé, que não acreditava sem ver. Nós, mesmo não vendo o campo eletromagnético, cada vez há mais pessoas como eu, como a Nanda, como a Carla, como a Sílvia, que se começam a interessar por aquilo que não se vê. Porque na Bíblia diz lá bem, é do invisível para o visível. Primeiro, a realidade começa aqui, passa por aqui e depois é que se vai manifestar, materializar, e não ao contrário. E eu não sei se isto está a fazer sentido para muita gente que se calhar não está muito dentro do assunto, mas o despertar é isto tudo. Porque apesar de eu não saber aquilo que me estava a acontecer em 2023, porque para mim eu só tinha tomado a decisão de mudar, que raio de montanha russa que me está a acontecer agora, eu depois percebi que eu estava a mudar toda a minha biologia. E isto é epigenética, porque quando nos dizem que tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais nos vai acontecer a nós um dia,
que é a genética. Já há cientistas estudiosos que vêm contradizer isso. Nós não somos fruto da nossa genética. Nós somos uma parte da nossa genética, mas depois a nossa alimentação, a gratidão, os pensamentos, os sentimentos podem mudar a nossa biologia. O Dr. Barakat, por exemplo, brasileiro, fala nisso quase todas as lives dele também. Filho de pais diabéticos e obesos, e ele jurou um dia estudar, tornou-se médico, para provar que nunca iria morrer nem de obesidade, nem de diabetes. E ele diz isso com a boca cheia, sem medo nenhum, porque ele sabe que o ambiente, e o Dr. Bruce Lipton fez um estudo sobre as células em que ele prova isso, células do mesmo tecido em 3 ambientes diferentes formaram osso, proteína e gordura, as células do mesmo tecido. E para quem não está a compreender e para quem isto é chinês, eu vou simplificar. Nós somos o resultado das pessoas com quem estamos e das nossas ações, dos nossos pensamentos, independentemente da nossa genética. E o Jim Rohn, um grande mentor também, dizia, e é uma frase que eu ouço quase todos os dias, nós somos o resultado das 5 pessoas que temos à nossa volta. E não precisamos de sair de casa para conviver com pessoas que nos puxem para cima. Pode ser através de um podcast, de uma live como esta, podemos mudar o nosso ambiente. Depois é preciso então os pensamentos, parte consciente e os sentimentos. Então, simplificando, todas as pessoas que diariamente me dizem, como esta seguidora ontem, eu faço tudo e nada muda, é preciso parar, é preciso integrar e depois começar a seguir o método, porque o pensamento é apenas 5%, mas o sentimento é muito mais poderoso. Então, a vibração, por exemplo, as palavras, quando eu falo mesmo nos meus vídeos, cuidado com aquilo que vocês dizem e assim, não é que o universo compreenda a língua portuguesa, ou o francês, ou o inglês, é a vibração que sai e a emoção que nós lhe colocamos. Quando vocês estão a dizer, imaginem, recebem uma conta da luz e têm a conta a negativo, ai, gratidão, gratidão, eu vou pagar esta conta, mas no fundo estão estressadas e ansiosas porque sabem que a conta está a negativo, aquilo que vocês vão atrair para a vossa vida não é aquilo que vocês estão a dizer, não é pagar a conta com gratidão, vocês estão a atrair mais medo, mais ansiedade, mais stress, mais contas para pagar. Isto depois é o comboio a descarrilar todos os dias. Portanto, digam-me se estão, se está tudo a compreender, se estão na mesma vibração que eu, se estou muito acelerada, porque isto é um tema que mexe muito comigo, é um tema que eu adoro, que eu amo, mas realmente o despertar não é tão simples às vezes como fazem parecer. Se a gente adormecesse, assim, Flávia, as palavras têm poder, mas o sentimento tem muito mais. Porque senão tu dizias todos os dias, eu sou linda, maravilhosa, milionária, e isso acontecia-te logo. Imagina, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Esta é para a Flávia. Imagina, as palavras têm poder e toda a gente queria ter um Ferrari preto, ou um Mercedes branco, ou um carro topo de gama. E de repente toda a gente tinha. Não, não é assim que acontece. A palavra é a parte consciente, é apenas 5%, ok? Malta do TikTok. Exatamente, a questão é como ter a conta negativa e não baixar a frequência quando vem uma conta grande para pagar. Então, para ti, minha querida Beli, eu vou-te responder. Não deves conhecer a minha história, muito rapidamente eu vou-te contar. Em 2023 eu tinha a minha casa à venda. Eu não só não tinha dinheiro,
como tinha dívidas e as contas continuavam a chegar. E eu tinha decidido mudar a minha vida e estava a estudar isto tudo e percebi que aquilo que nós ouvimos também no desenvolvimento pessoal, fake it till you make it, finge até acontecer, é tu treinares o teu corpo para ele vibrar mesmo gratidão, mesmo abundância, quando estás a olhar para aquela conta, até isso passar a ser verdade. O fake it till you make it, o finge até acontecer, não é porem-se a gastar dinheiro que vocês não têm. É vocês ensinarem o vosso corpo todos os dias a vibrar gratidão, mesmo quando têm a conta a negativo, quando têm dívidas como eu tinha, porque após mais ou menos 28 dias, que é o tempo que o processo leva a interiorizar, vocês já automaticamente vão vibrar gratidão quando chega aquela conta grande. E na semana seguinte, que foi como começou a acontecer. Agora, isto é um treino diário, não é fazer à segunda, quarta e sexta, é todos os dias, de manhã e à noite, gratidão, perdão, trabalhar nos sentimentos, é necessário um método, é necessário coerência. E depois o que é que começa a acontecer? O que me aconteceu a mim. Lá vem uma pessoa com um telefonema a oferecer-me um part-time e começa a entrar o dinheiro, outra pessoa que me vê aqui na internet que não me conhecia de lado nenhum e me ofereceu o trabalho dos meus sonhos, através do qual eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, só que eu tive que fingir gratidão, tive que fingir abundância, porque é claro, Beli, que só me apetecia chorar. Eu chorava de manhã à noite. Agora é assim, aí deitas tudo a perder, porque estás a deixar o teu corpo aprender a vibrar negativo, ok? E eu aqui, pronto, não me posso alongar muito. Eu tenho um curso de 52 dias, as minhas alunas estão aqui nas lives, podem deixar o vosso testemunho, que muda radicalmente a vossa vibração. Mas é preciso passar pelo processo doloroso primeiro. Código 52, desprogramação, 10 dias. Depois, cura. Depois, limpeza. Depois, reprogramação. E só no final é que começamos a elevar a nossa vibração. Aquele exemplo que eu dei do copo, tanto serve para o cérebro como para o corpo. Se tu tens um corpo cheio de porcaria, cheio de frustração, cheio de stress, ansiedade, raiva, ressentimento, se vocês não se valorizam, se não se amam, sem serem egoístas, o amor próprio é de dentro para fora. Eu não estou a falar da parte física, eu estou a falar de sentimentos. E eu sei o que é estar do lado de lá e estar do lado de cá. Porque eu era uma invejosa, eu era uma rancorosa, eu era uma pessoa que não sabia conviver com o sucesso dos outros. E a Lifeway veio à minha vida ensinar-me o que era ganhar dinheiro a sério, vibrar com o sucesso dos outros e aprender a trabalhar em equipa. Porque nós somos ensinados no trabalho tradicional a sermos individualistas. Ai, que aquele vai-me passar a perna, ai, que aquele vai-me tramar. Para nós subirmos, para sermos promovidos, temos que tramar os nossos colegas de trabalho. E eu tinha que aprender a tirar essas emoções todas do meu coração. E aprendi. Agora não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil era para todos. Se fosse fácil eu não vendia os meus cursos. Se fosse fácil eu não tinha recebido aquela mensagem daquela seguidora. Agora, eu estou aqui para dizer que de 2023 para aqui, dos 49 anos para os 52 que eu tenho hoje, eu mudei totalmente, não só a minha realidade, como toda a minha biologia. Não há uma célula, se bem que dizem que leva à volta de 9 anos as nossas células a renovarem-se todas, mas os nossos átomos são renovados em 90 dias. Não há célula nenhuma, não há átomo da antiga Anabela. O meu coração hoje é mais cristalino e puro do que a água mais cristalina e pura. Agora, não é 24 horas por dia. Se eu vir uma notícia, se calhar posso-me deixar afetar, mas depois a velocidade com que eu saio dali é que me faz manter a minha vibração alta a maior parte do meu dia. Voltando um bocadinho ao tema da live.
Então, imaginem, e eu agora tenho que dar mais um exemplo, porque às vezes é nos exemplos, voltando um bocadinho ao poder das palavras, às vezes é nos exemplos que vocês conseguem compreender. Uma pessoa que quer encontrar o grande amor da sua vida, tem dinheiro, tem saúde e falta-lhe o amor, vai para a frente do espelho todos os dias com confiança: eu sou amor, eu vou encontrar a minha alma gêmea. Aliás, deve-se fazer no presente a afirmação: eu sou amor, eu já vivo em plenitude, em amor com a minha alma gêmea. E essa pessoa, confiante de que isso vai acontecer, vai encontrar alguém na mesma vibração que ela e vai viver a relação dos seus sonhos. A outra diz exatamente a mesma coisa com medo, porque já foi traída, já foi magoada. E essa pessoa tem direito ao amor também, mas tem que limpar, porque senão vai continuar a atrair pessoas, homens ou mulheres, que o vão continuar a magoar, a trair, a enganar. As palavras que elas dizem destas duas pessoas são exatamente as mesmas, mas a vibração com que elas dizem é totalmente diferente. E a vida, o universo, responde 5.000 vezes mais à vibração do que às palavras. Então as palavras têm poder, óbvio, mas, até porque as palavras têm também uma frequência, têm uma vibração, têm uma frequência, mas o sentimento é que depois vai dar o impulso. É o sentimento que vai atrair o que está na mesma frequência. Imaginem que estão a rodar um rádio, ok? E o rádio tem dois botões, tem o botão do pensamento e tem o botão do sentimento. Vocês, com o botão do pensamento, nunca sintonizam a frequência, nunca sintonizam a estação que vocês querem ouvir. Tem que ter este botão e este em sintonia. Mas se tiverem apenas este botão das emoções sintonizado, vão conseguir materializar mesmo que os vossos pensamentos ainda não estejam totalmente alinhados, ok? Sentimentos têm muito mais poder do que os pensamentos. Então, para criarem uma nova realidade, é essencial limpar culpa, ressentimento, frustrações, e isto não é de um dia para o outro, não é de um dia para o outro. Eu passei pelo processo todo, não tinha dinheiro para comprar cursos, foi errar, cair, voltar-me a levantar, errar, cair, voltar-me a levantar. Portanto, é essencial limpar toda aquela densidade que temos dentro de nós. E depois é um trabalho diário, constante. Eu continuo a ter que limpar. Só que, por exemplo, eu tenho técnicas, no Código 52 eu dou, por exemplo, uma técnica da espiral, que depois nós podemos imprimir aquele papelinho, aquela imagem da espiral, eu tenho-a espalhada por vários pontos da casa e o meu cérebro já sabe que porque o nosso cérebro é maravilhoso, tem que estar a funcionar bem e fazer associações positivas. E eu, quando vejo a espiral, já sei que automaticamente estou a limpar. E às vezes até sinto o meu corpo a arrepiar-se. E isto parece mentira, mas volto a repetir, tenho aqui alunas minhas, se já alguém fez o exercício da espiral, que devem ter feito, que é no módulo 3 na limpeza, deixem aqui o vosso feedback. Pronto. Depois da limpeza vem outra fase. E isto continua a ser tudo dentro do despertar da consciência. É um processo contínuo, ok? Mas tem várias fases e nós depois vamos sentindo. É claro que eu, quando estava a passar por estas fases, não sabia aquilo que estava a acontecer, mas hoje em dia que ensino isso e continuo a estudar e a aprender e assim, consigo identificar muito bem, de tanto a tanto eu estava a limpar, depois passei à outra fase. E a fase que vem depois da limpeza é o recomeço. Só que não pode ser também um recomeço sem pés nem cabeça. E uma das coisas que eu vejo muito hoje em dia nas redes sociais é que as pessoas saltam de método para método. Esta seguidora, por exemplo, fez cursos de não sei quantas pessoas. Quando vocês se identificam com alguém e se estão a ter resultados, não pulem, não saltem, não façam curso atrás de curso, técnica atrás de técnica, porque a vossa mente, mesmo já tendo passado por aquilo tudo,
pode voltar a ficar confusa. E eu expliquei isso à minha seguidora. E estou-vos a explicar também, para vocês entenderem que é necessário, para mudarem de vida, tudo isto. Se conseguem sozinhos, conseguem. Eu consegui. Agora é assim, eu demorei mais de 2 anos. Eu estava desempregada e eu dedicava 16, 18 horas por dia a isto. Eu cheguei a fazer o Ho'oponopono quase 24 horas seguidas, sem dormir, porque eu depois não conseguia dormir. Mas era necessário para eu entender onde é que eu estava na vida. Portanto, eu estou a dizer aqui que qualquer pessoa consegue sozinha, só que leva muito mais tempo. Se nós já fizemos o caminho, se nós já temos um método, e estou a falar de mim e de outras pessoas que trabalham também com o despertar, com a reprogramação mental, é analisar. Eu tenho 49,97 para comprar o código 52, então em 52 dias vocês mudam a vossa vida. É impossível. Ainda não houve ninguém que não tivesse resultados, porque a transformação não é um acumular de conhecimento. E no Código 52 há aulas para trabalhar a mente consciente, há os áudios que vão trabalhar os sentimentos e o inconsciente, mas há também os exercícios, porque é necessário depois integrar isto tudo. E, portanto, a nível do despertar, eu que no início quase que me deixei levar por algo que nós lemos muitas vezes também na internet, quero falar também sobre o assunto dinheiro. E porquê? Porque há o mito de que uma pessoa desperta ou espiritual não deve ganhar dinheiro. Isto na religião também nos é passado, a tal frase, mais depressa passa um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entra no reino dos céus. E isto, eu que já estudei a Bíblia de outra forma, que não me foi ensinada através da religião, eu hoje em dia não sigo religião nenhuma, acredito naquilo que eu acredito, mas não concordo com isso que a religião diz, por exemplo. Porque na Bíblia, quando se fala disso do camelo e da porta e do rico não ir para o céu, é uma metáfora. E se vocês estudarem, vão perceber que a Bíblia, grande parte da Bíblia, é sobre o poder do pensamento, dos sentimentos e sobre reprogramação mental. E eu tenho adorado integrar a Bíblia no meu estudo, porque voltou-me a conectar com Deus, com Jesus, com a minha essência, mas de uma forma totalmente diferente do que aquilo que me tinha sido ensinado pela religião na qual eu estava. Portanto, eu acredito, mas também agora tenho uma forma de ver as coisas diferentes. E depois perguntam vocês, até como é que tu tens a certeza? Não há verdades absolutas. Cada pessoa vai ver a vida consoante os seus próprios olhos e tudo aquilo que nós vemos é visto a partir das nossas crenças. Há 3 anos atrás, se eu visse uma live como esta que eu estou a fazer agora, zero, nem parava. Não dava hipótese nenhuma à pessoa. Mas bati no fundo e tive que mudar a minha mentalidade e mudar os meus sentimentos. Então, se a vida que eu vivia não era a vida que eu queria, a acreditar naquelas coisas, e em 3 anos a acreditar noutras coisas, eu mudei totalmente a minha realidade, então para mim é verdade. Agora, eu não digo a ninguém nunca que a minha verdade é a minha verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Porque é a minha verdade, porque eu reprogramei as minhas crenças para ser esta mulher cada vez mais forte, cada vez mais saudável, cada vez mais empoderada, para ser cada vez mais rica, porque o dinheiro nada tem a ver com espiritualidade. Então imaginem, uma pessoa que gasta dinheiro, por exemplo, de uma forma compulsiva. E não vou estar aqui a falar de vícios nem nada do género. A pessoa gasta dinheiro, olha, seja em roupas, seja em plataformas de jogo, seja o que for. O dinheiro, que é uma energia, precisa de direção. E quando o dinheiro não se sente, ele até entra a 100 e sai a 200, entra a 100 e sai a 200. Está aqui um comentário que eu vou ler.
Só um bocadinho. Gonçalo Silva, com trabalho fixo e nas folgas vendo outra área, vai transformar mais com o tempo mais para a frente. Parabéns, Gonçalo. Parabéns. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, não é comprar cursos que vai mudar a vossa vida. Eu própria já comprei dezenas de cursos, já investi milhares de euros em cursos. Se eu não tivesse aplicado isso primeiro na minha vida e depois a ensinar, de nada valia. Aquilo que vocês têm que perguntar a vocês próprios no final desta live é o seguinte: eu estou disposta a fazer o que tem que ser feito? Se a resposta for sim, garanto-vos, vocês começam a receber sinais. Mas têm que aplicar todo o vosso conhecimento. Não encham o vosso copo, não o deixem transbordar, porque a transformação exige compromisso. Só que lá está, enquanto que no início é forçado, depois já passa a ser um estado normal. Eu hoje vibro gratidão, vibro amor, vibro harmonia, paz. Eu sou muito acelerada e há pessoas às vezes nas lives que me dizem, e mesmo nos vídeos, que eu falo muito rápido, mas é a minha energia, é a minha forma dinâmica de ser, porque por dentro eu sou o oceano mais calmo que vocês possam imaginar. Agora, porque até 2023, agora que eu sei a diferença, eu era uma bomba atómica com 2 pernas e 2 braços, pronta a explodir a qualquer momento. E quem se sente assim, não se sinta culpado, porque nós nascemos neste sistema. Então imaginem, uma criança nasce e, por exemplo, na religião dizem-nos logo que a criança, se não for batizada, que é pecadora, morre e que não vai para o céu. Isto tem lógica. Isto tem lógica. Uma criança pecadora. Portanto, nós nascemos num sistema e se não formos aquelas ovelhinhas brancas a ir atrás do rebanho, começamos a ser sinalizados, como eu sou hoje em dia, e tenho que ter cuidado com as palavras, e passamos a ser as ovelhas negras. Mas eu tenho um antes e tenho um depois. Ninguém me tira a minha verdade. E estou aqui, enquanto puder, para dizer que toda a gente consegue. Mas transformação exige compromisso. E é um compromisso diário e é para a vida. Respondendo há bocadinho àquela seguidora que estava a dizer já despertei, eu também achava em 2024 que já tinha despertado. Mas depois o universo vem nos lembrar que isto é um processo contínuo. E é maravilhoso quando nós percebemos que aquilo que era um gravíssimo problema para mim, por exemplo, até 2023, eu hoje rimo quando me acontece algum problema, algum desafio, que eu não gosto de dizer a palavra problema, ok? Que eu sei que traz uma conotação negativa. Quando eu tenho algum desafio, e tenho desafios todos os dias, eu rimo e às vezes até falo com o universo. Estás-me a testar. É para passar para o próximo nível. E 90% das vezes eu encaro isto na positiva. Durante a tempestade, por exemplo, foi um bocado mais difícil. Eu chorei, eu tive que falar com a Sílvia, porque lá está, vi-me privada de luz, de água, de internet, de telefone. E, apesar da minha força, de todo o trabalho que eu tenho tido nos últimos anos, me ter mantido cá em cima durante 99,9% do tempo em que estivemos isolados, houve uma pequena percentagem, um dia ou outro, que eu me fui abaixo também e tive que chorar e vitimizei-me. Porque eu? Estava-me tudo a correr tão bem. E depois lembrei-me, espera lá, Anabela, que estás a cair outra vez no mesmo erro. Ou seja, isto é um processo contínuo. Nós despertamos quando? No último dia da nossa vida, antes de passar o portal. Aí sim, podemos suspirar, entregar e pronto, eu despertei e vivi uma vida maravilhosa. Até lá é um processo diário. Todos os dias eu integro, todos os dias, por exemplo, eu tenho 52 anos,
Essa sua fala liberta povo africano e educa povo europeu. Obrigada, muito obrigada. Todos os dias eu decidi aprender algo novo. Isto chama-se neuroplasticidade. O cérebro humano tem a capacidade, a qualquer idade, de criar novas ligações. E eu sinto às vezes isso acontecer. Quando nós depois, quando eu comecei a estudar energia, quando eu comecei a estudar vibração, reprogramação mental, porque eu queria perceber primeiro o que é que estava a passar na minha cabeça, porque eu estava a passar por uma depressão muito grande em 2023. Eu passei por uma depressão sem medicamentos. Eu curei-me sozinha. Por isso é que eu estou a dizer, toda a gente consegue sozinho. Só que eu dedicava 16, 18 horas por dia a estudar o que é que estava a passar na minha cabeça. E mesmo agora, se eu estiver a ler um livro, se eu começar a ter aqueles arrepios, eu começo a sentir, parece que as minhas redes neurais a fortalecerem-se. E isto parece brincadeira, mas não é. Isto são sensações, são sinais de que as novas sinapses do meu cérebro se continuam a fortalecer. Imaginem, nós temos crenças, ok? E eu já vou falar também mais um bocadinho das crenças, porque tinha aqui uma pessoa há pouco tempo a pedir-me para falar nas crenças. Esta live hoje vai ser longa. Nós temos crenças, como é que a gente retira uma crença limitante e substitui por uma crença empoderadora? É com a repetição que vamos fortalecer aquele caminho neural e enfraquecer a crença antiga, ok? Então, pronto, temos a limpeza. Depois, o passo seguinte é integrar tudo aquilo que temos estado a fazer, reprogramar e, finalmente, como a mudança exige um compromisso diário, é preciso fazer um pacto, digamos assim, conosco próprios. Porque despertar a consciência não é repetir frases bonitas, não é dizer eu agora despertei, eu agora sou espiritual. Despertar a consciência é um pacto diário que eu fiz comigo própria de observar todos os dias os meus pensamentos, de observar todos os dias os meus sentimentos, para não me deixar novamente envolver por aqueles sentimentos que não me levam nem a mim nem a ninguém aonde nós temos que ir, quando temos uma missão, porque tudo aquilo que a gente emana volta de novo para nós. Tudo aquilo que a gente fala mal do outro volta para nós. E eu já critiquei muito, já julguei muito. Às vezes são coisas simples, são conversas de café, mas voltam depois para nós. E pode não ser no mesmo formato. Atenção, eu criticar uma pessoa e dizer que, não sei, uma crítica qualquer, que não gosto da maneira como ela se veste, é uma crítica, não quer dizer que eu vou andar maltrapilha, mas vou receber na medida daquilo que eu estou a dizer. Ou me vai acontecer alguma coisa cá em casa para me fazer acordar, ou um toquezito com o carro, e depois as pessoas dizem que há sorte e há o azar. Não, há aquilo que elas pensam, aquilo que elas dizem e aquilo que elas sentem. Todos os dias, eu, por exemplo, quando eu sinto uma emoção, que isto é tudo muito recente para mim também, foi muito rápida, há quem diga que a minha transformação foi muito rápida, mas foi de 2023 para cá, agosto de 2023 para cá. Todos os dias, quando há alguma coisa que eu sinto que me está a alterar, eu pergunto logo, porquê é que eu me estou a sentir assim? Porque quando nós começamos a fazer perguntas, a nossa consciência começa a expandir. A nossa mente detesta perguntas, porque quando a gente pergunta, ela vai à procura da resposta. Nas barras de Access, por exemplo, que é uma das terapias das quais eu sou facilitadora, ensinam-nos a fazer perguntas todos os dias. Em vez de andar à procura, eu, por exemplo, não perco tempo, às vezes, quando eu tenho um desafio, à procura da solução. O que é que eu posso fazer para resolver isto? E depois, ou uma frase num livro, ou um telefonema, e a solução aparece. Temos que estar atentos, temos que estar a viver no agora.
este foi o livro que me ajudou no meu despertar, em 2023, a perceber aquilo que estava a acontecer comigo. Porque, como eu disse no início da live, eu não sabia onde é que me estava a meter. Eu só queria mudar a minha vida, eu só queria ser rica. Eu não queria ter trabalho também, a mudar os meus pensamentos e os meus sentimentos, porque eu achava que era normal viver assim. E não é. Quando nós estamos do lado de cá, percebemos que não é normal viver como nós vivemos. Eu tinha uma mente totalmente destrutiva, totalmente. Agora é que eu consigo identificar os pensamentos que eu tinha em piloto automático a destruírem a minha vida 24 horas por dia. Agora que eu consigo identificar. Na altura eu achava que era normal viver assim. E não é, como eu costumo dizer, nós não precisamos que ninguém venha estragar a nossa vida, porque todos nós, a viver em piloto automático, somos capazes de o fazer muito, muito bem sozinhos. Então, talvez esta live, para vocês, não sei, digam-me, seja aquele momento em que vocês vão sentir a vossa mente a expandir um bocadinho mais. E se isso acontecer, o meu propósito, o meu objetivo já foi cumprido. Porque a minha missão é, através da comunicação, desmistificar aquilo que muitas vezes nos dizem. Não precisam de pagar nada a ninguém, mas vai demorar mais tempo. Qualquer pessoa consegue, mas é difícil. E toda a gente tem direito ao amor, à riqueza e à saúde. Nós já nascemos com esse direito. Simplesmente, quando entramos no sistema atrás das outras ovelhas, nós acabamos por esquecermos-nos disso. E quando eu percebi que teria que enfrentar críticas, julgamentos nas redes sociais, tinha que me fortalecer para não deixar os comentários negativos, os haters, incomodarem. Quando eu percebi que tinha que aprender a falar melhor de uma certa maneira para conseguir transmitir o que eu transmito, ainda há bocadinho recebi uma mensagem também de outra aluna que me dizia: Anabela, já fiz tantos cursos e tu explicas tudo de uma forma tão simples, aquilo que parece que é complicado. Então eu estou aqui para vos dizer que é possível simplificar aquilo que nos dizem que é complicado. Tem que criar uma nova crença. Como é que eu criei essa crença em mim, por exemplo? Em 2024, quando eu fiz o curso de barras de Access e facelift energético de Access, aliás, fiz vários para me tornar facilitadora, eu e o meu marido criámos, porque ele viu tudo acontecer. Ele estava casado com uma e hoje em dia está casado com outra 1000 vezes melhor. E isto é maravilhoso. Mas às vezes há casais que se separam, porque quando um começa a despertar e o outro não está na mesma vibração, por muito amor que haja, felizmente nós conseguimos nos alinhar. E então, como eu estava a dizer, eu e o meu marido criámos uma frase que eu ainda hoje repito perante qualquer desafio: e se tudo se tornasse mais fácil? E quando eu acredito todos os dias que tudo se pode tornar mais fácil, não só a minha vida se simplifica, como a minha forma de comunicar, como as pessoas que estão a passar, o que é que esta está a dizer? Mexeu comigo. Porque eu não sou uma guru, não sou uma coach, não sou nada disso. Eu fui até 2023 uma mulher comum que decidiu criar uma vida extraordinária. O melhor de tudo é que atrás de mim arrasto centenas de pessoas que percebem que isto está ao alcance de toda a gente. E agora vamos falar então mais um bocadinho sobre as crenças. Porque até 2023 eu nunca tinha ouvido falar a palavra crença. E hoje em dia nós ouvimos crença para aqui, crença para lá, e muita gente ouve a palavra. Nem toda a gente percebe realmente o que é uma crença. Então, vamos tornar isto mais fácil. Vamos simplificar. Uma crença é tão só e simplesmente uma ideia que o vosso cérebro aceitou como verdade. E até aqui está tudo bem.
O problema é que isso acontece mesmo que não seja verdade. E eu vou repetir, uma crença é uma ideia, é uma história que nós repetimos a nós mesmos diariamente e na qual acreditamos sem sombra de dúvidas. O problema é que essa crença, aquilo em que nós acreditamos, pode não ser verdade, ok? E porquê é que isto acontece? Ou é algo que nós ouvimos muitas vezes, ou que nós vivemos muitas vezes, principalmente na nossa infância. Em casa, na escola, com os amigos, até uma campanha publicitária tem o poder de nos fazer acreditar em algo que não é verdade. Basta nós vermos uma publicidade diariamente e deixarmos o nosso cérebro absorver aquilo como uma verdade. E lá está, isto parece fácil, parece simples, mas não é, porque as grandes empresas pagam fortunas a pessoas estudiosas de marketing para conseguirem introduzir as mensagens nas nossas mentes, e eu não quero ser aqui, não quero que pensem que eu sou radical nem nada do género, mas eu reduzi o consumo da televisão cá em casa. Eu, por exemplo, e não é porque eu tenho medo que me... Atenção, eu já não vivo com medo. Eu não tenho medo nenhum de ver notícias, de ver o que quer que seja, porque aqui não entra nada que eu não deixe. Agora, eu tenho é o poder de escolher. E eu gosto de estar em minha casa, por exemplo, a ouvir um podcast, a ouvir um vídeo motivacional, a ouvir mantras, ok? Aqui... Então, as crenças, o que é mais curioso ou mais maravilhoso, consoante o significado que vocês lhe queiram dar, é que toda a gente tem crenças. Ninguém vive sem crenças. A diferença é que há as crenças empoderadoras que nos ajudam a avançar na vida. E há aquelas crenças limitantes que nos travam totalmente e que a gente nem dá conta. Por exemplo, quando dizemos que não a um emprego, a uma oportunidade, nem damos conta, nem damos possibilidade de experimentar, porque o nosso cérebro vai acionar logo aquele modo automático de sobrevivência, de medo e de luta, e nós dizemos que não inconscientemente, sem sequer perceber. Ok? Agora imaginem, eu já falei há bocadinho dos bebés por causa do pecado, e vou voltar a falar dos bebés agora. Quando um bebé nasce, ele não tem crenças. Quando um bebé nasce, ele não pensa. TikTok, tenho que comentar que eu estou aqui com o puzzlezinho outra vez. Ai, depois tenho que acertar com as peças do puzzle. Não é possível verificar. Querem ver que o TikTok vai abaixo? Ok, já está. TikTok, tem que colocar aí comentários, senão daqui a 4 minutos a live vai abaixo. Bora lá. Aviõezinhos, comentários, o meu nome, Anabela Carpinteiro, despertar da consciência, olá, exatamente. Muito bem. Porque já lá vai 1 hora de live e o TikTok depois começa a cortar. Então, quando um bebé nasce, ele não tem crenças. Os bebés não pensam, o dinheiro é tão difícil de ganhar, nunca vou ser rico, eu não consigo, a vida é complicada. O bebé não pensa porque ainda não tem essa consciência, ok? Ainda não tem crenças. As crenças vão sendo instaladas, como eu estava a dizer, ao longo da nossa vida. Pela família, pela escola, pela sociedade, pelas experiências. Uma má experiência pode associar uma emoção no nosso corpo e podemos criar uma crença. Isto acontece muito, por exemplo, nos relacionamentos, quando há traição. Quando há traição, a pessoa pode desenvolver uma crença de que todos os homens são iguais e todas as mulheres são traidoras. E isto, como vocês penso eu que sabem, é mentira. Nós somos todos diferentes, todos iguais, mas não há duas pessoas iguais. Há aquela pessoa que vibra com medo na traição e que vai atrair parceiros que a vão enganar e que a vão burlar e que a vão trapacear, ok? Então, muitas vezes a crença é formada até por coisas aparentemente pequenas. Basta uma frase, às vezes, repetida algumas vezes, e o cérebro da criança vai acreditar e depois em adulta vai tomar uma decisão
prejudicial a ela, porque o cérebro dela vai buscar ao sistema de crenças para a proteger. O nosso cérebro não gosta do desconhecido. E pronto, a pessoa toma uma decisão, por exemplo, que poderia ser a melhor coisa que lhe ia acontecer e vai dizer que não, porque tem medo ou vai associar àquele acontecimento e assim fica, silenciosamente, no inconsciente, a crença a continuar a fortalecer-se. Algumas crenças sobre dinheiro, e eu falo sempre mais sobre dinheiro, porque foi por causa do dinheiro que eu despertei. Já o disse e não me envergonho de dizer. Eu nunca teria acordado para esta nova vida se não tivesse batido no fundo financeiramente. Por exemplo, há pessoas que acreditam que se ganharem muito dinheiro, a família vai afastar-se. E inconscientemente vão recusar oportunidades, vão deixar de aceitar uma promoção para não ganharem mais dinheiro, para a família não se afastar. Depois há também aqueles pactos ancestrais, aí já tinha que entrar um bocadinho mais na espiritualidade, mas só assim por alto. A mãe fartou-se de trabalhar, a avó fartou-se de trabalhar, se eu agora ganhar muito dinheiro a fazer pouco ou a fazer o mínimo, vou desonrar a minha ancestralidade. E tudo isso tem que ser limpo. Tudo isso é preciso ser limpo. Há muita gente, por exemplo, que deixa de ganhar dinheiro porque não quer depois ter a responsabilidade de investir esse dinheiro. E isto é inconsciente, porque conscientemente toda a gente quer ter dinheiro. Lá está, os pensamentos e as palavras, o consciente, conscientemente toda a gente quer mais dinheiro, toda a gente quer um corpo saudável, toda a gente quer o amor. A não ser aquelas pessoas que fazem votos e que querem mesmo ficar sozinhas. Mas estão a compreender como é que algumas destas crenças são tão, mas tão subtis, que a pessoa quer ganhar mais dinheiro, mas tem uma pontinha de medo lá dentro associada ao ganhar dinheiro e não vai conseguir. Ou então até ganha um dinheirinho extra, mas depois acontece alguma coisa, como eu estava a dizer há bocadinho. Porque a mente consciente diz, eu quero, mas o subconsciente diz, isso é perigoso. E no fundo é para nos proteger, para nos manter seguros. Porque nós somos seres autónomos, perfeitos, só que depois entramos no sistema e acabamos por estragar tudo. A boa notícia é que qualquer pessoa pode mudar isso. Imaginem, o consciente diz, voltamos ao dinheiro outra vez, por exemplo, eu quero ganhar 5.000 euros por semana. Já há de haver muita gente a pensar, ui, isso é muito, é mais que o ordenado mínimo. Então o subconsciente vai dizer, não vais ganhar que isso é perigoso. E há um conflito. O consciente e o inconsciente têm que estar alinhados em sintonia. Imaginem que vocês estão a conduzir o vosso carro e estão a carregar no acelerador e no travão ao mesmo tempo. O carro não anda. E gastam imensa energia, imenso gasóleo, gasolina, a acelerar e a travar ao mesmo tempo. É o consciente e o inconsciente. O carro não anda. O vosso carro não está a andar por causa disso. A vossa mente consciente e a mente consciente não estão alinhadas. Vocês estão com o pé no acelerador e o pé no travão ao mesmo tempo. E aquela energia que vocês deviam estar a gastar para criarem a vossa vida de sonho está a ser gasta para combater algo de invisível, que são as crenças, que só podem ser combatidas através da reprogramação mental. Não há outra hipótese. Eu não conheço. Se houvesse, era muito mais fácil, mas não há. E eu vejo cada vez mais pessoas, como aquela seguidora, cansada de fazer cursos, pessoas que se estafam a trabalhar e chegam ao final do mês sem nada, cansadas de lutar, que ainda dizem que são guerreiras e são lutadoras. Ora, vejam a conotação que isto está a dar, a vibração. Guerreira, lutadora. A vida não é uma guerra. É se nós repetirmos todos os dias, eu sou uma guerreira, eu sou uma lutadora. Também depende da vibração com que nós dizemos estas frases, mas eu, por exemplo,
Acho que nunca ninguém me ouviu dizer eu sou uma guerreira, sou uma lutadora, porque eu aprendi logo que não quero lutar com a vida, eu quero fluir. Eu sou como o salmão, que novamente vai morrer ao sítio. É assim, eu não quero lutar com a vida, eu não quero ter uma luta interna invisível. E eu sei como fazer isso todos os dias, com gratidão, com o perdão, identificar os pensamentos, os sentimentos. Hoje em dia é automático para mim. Eu acordo, pouso os pés no chão, já tenho o meu corpo a vibrar gratidão mais um dia. Já não preciso de me obrigar a pensar positivo e a sentir positivo. Mas no início, como eu estava a dizer, não era automático. Eu tive que me forçar. Eu era, até aos 49 anos, um poço de crenças limitantes, sem nunca ter ouvido falar nisso. Tragédia grega. E hoje consigo ver isto com muita clareza. Mas eu, na altura, repito, eu não sabia o que era uma crença. Nunca tinha ouvido falar nisso. Cada vez mais eu digo, devia de haver desenvolvimento pessoal nas escolas, desde pequeninos. Empoderar os putos. Felizmente já há muitos pais que dizem aos filhos, tu consegues tudo, tu és lindo, tu és maravilhoso. E a criança vai crescer com uma alta autoestima, vai ter uma carreira profissional brilhante, maravilhosa, vai encontrar o grande amor da sua vida ou grandes amores na sua vida e vai ser uma criança saudável, porque desde pequenina ela ouviu os pais dizerem que ela pode tudo, que ela consegue tudo. Agora, é assim, poder tudo, conseguir tudo, também com parcimónia, não é? Também querer ganhar o Euromilhões e a pensar que isto é a única forma de ganhar dinheiro. Como eu achava que a única hipótese que eu tinha de ter uma vida com algum dinheiro era vender a minha casa. Eu era um poço de crenças. E eu pensava tudo aquilo em que eu acreditava, lembram-se daquilo que eu disse há bocadinho, aquelas ideias em que nós acreditamos que não são verdade, mas eu acreditava que era verdade porque era a minha verdade, era a minha realidade. E não era. E o João via tudo do lado de fora com uma clareza brutal. Bastava, quando eu comecei a mudar e quando ele se começou a perceber que tinha também que dar um bocadinho dele, porque ao longo dos anos todos, eu estou junta com o João, estamos casados desde 2012, é óbvio que ele semeou todos os dias a semente da mudança. Mas enquanto eu não decidi mudar, enquanto vocês não tomarem mesmo a decisão, até pode vir o Papa à vossa casa. Tu tens que mudar, tu tens que mudar, tu tens que mudar. E não vale a pena. Por isso é que eu não tento convencer ninguém a mudar. A pessoa é que se vai identificar ou não com a minha história e pensar, eu estou disposta a fazer tudo para mudar a minha vida? Ok, sim. Então bora lá, se a Anabela conseguiu, eu também vou conseguir. E depois vão começar a ver milhares de pessoas que conseguiram também. E é possível qualquer pessoa conseguir. Então, em 2023, às vezes eu estava com o João e lá vinha alguma crença estapafúrdia, não é? E ele dizia-me logo, isso é uma crença. Porquê é que tu acreditas que isso é verdade? E quando nós questionamos a crença, nos meus cursos, por exemplo, nós identificamos as crenças com perguntas desconstrutoras e isso às vezes irrita um bocado. Porque irritava-me em 2023, porque o João estava a questionar a minha verdade. Mas quando nós decidimos expandir e mudar realmente, nós vamos perceber que aquilo que nos está a irritar, seja no outro, numa notícia, está-nos a mostrar aquilo que temos que curar em nós. E muitas vezes é apenas uma crença, nem é verdade. Isto acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Cada vez mais pessoas também decidem mudar, decidem estudar um bocadinho por conta delas o que são as crenças limitantes, mas a realidade é que hoje, eu, numa simples mensagem, consigo também identificar as crenças limitantes. Mas é assim, eu não posso apontar o dedo às pessoas, eu posso lhes mostrar o caminho. Para ela entender que se quiser mudar, vai ter que continuar a trabalhar essas crenças. Isto é um processo diário, mas para mudar a nossa vida, identificar crenças é fundamental. Identificar, depois questionar e depois substituir. É preciso nós termos crenças fortalecedoras. É preciso nós acreditarmos em alguma coisa.
porque o nosso cérebro precisa de uma direção, precisa de uma nova referência, de uma nova ideia, uma nova possibilidade, uma nova forma de ver o mundo. Se eu tivesse que resumir de uma forma muito simples o despertar da consciência, é nós termos uns óculos fundo de garrafa e começarmos a tirar graus e vermos o mundo de uma forma mas tão diferente, que eu acordava em 2023 a desejar que as 24 horas passassem quanto mais rápido melhor, porque a minha vida era uma desgraça, a minha vida era uma miséria, e hoje em dia eu abençoo cada minuto e cada segundo para não deixar o tempo fugir entre as minhas mãos e viver ao máximo. Eu estou aqui há 1h20 porque eu escolhi dar o meu tempo e a minha energia a quem me quiser ouvir. Quem quiser mudar vai pegar nestas lives e vai pensar. Pergunta, eu estou disposta a fazer o que for preciso, o que é necessário. E vai compreender que a expansão da mente, da consciência, para uma vida plena é o único caminho. Não há outra forma de viver. Quem acha que vive sem isso não está a viver, está a sobreviver. Estão do lado de lá da ponte, estão constantemente a afogar-se e nem sequer percebem. É preciso olhar para as novas oportunidades, ver novas soluções, treinar o nosso cérebro para começar. Nós temos uma zona no nosso cérebro que é o sistema de ativação reticular, o SAR. Quando nós começamos a reprogramação mental, o nosso cérebro vai começar a mostrar-nos, as coisas já estão lá, não é magia. O cérebro é que nos começa a mostrar tudo aquilo que está coerente com a informação que tem. E é esse o poder da reprogramação mental. Quando mais nós inserimos informação nova de riqueza, prosperidade, abundância, saúde, amor, mais o nosso cérebro nos vai mostrar tudo de bom que a vida tem. E depois a gente estamos num banquete, vamos comer aquilo que quisermos. É o poder da escolha. Nós todos os dias somos abençoados com o poder da escolha. Só as vítimas é que acham que não podem escolher, porque as vítimas dizem que a culpa é do marido, como eu dizia que a culpa era dos meus pais, porque eu não nasci rica, a culpa é do vizinho, é do cão, é do gato, o cão ladra muito, eu não me consigo concentrar porque o meu gato está sempre a miar. Só as vítimas é que não vêm, porque quem decide realmente mudar a sua vida e depois entra no processo do despertar, reprogramação mental, percebe que não há outra forma de viver. Do lado de lá é sobreviver, é um dia a dia em constante alvoroço para o qual eu nunca mais quero voltar. O despertar da consciência para mim é isso, é ver o mundo totalmente diferente quando o mundo não mudou. Eu amaldiçoava todos os dias a minha casa por ela ser tão grande. Hoje em dia abençoo cada milímetro da minha casa. A casa é a mesma, eu é que mudei. O mundo mantém-se igual, eu é que mudei. Eu, apesar de ter tido sempre um casamento muito, muito feliz, quando eu estive deprimida, eu infernizava a vida ao João. E depois ele irritava. E eu não percebia, só o facto dele falar bom dia já me irritava. Eu hoje compreendo, a irritação estava dentro de mim. Eu tinha que mudar. Ou então tinha ficado por ali. E eu decidi que a minha filha, a minha neta, já sou avó, e os meus netos um dia, iam olhar para a minha fotografia e iam dizer: a minha avó mudou a vida dela aos 50 anos. Eu lembro-me em 2023 de fazer esta pergunta a mim própria, aqui em casa, a chorar, com os olhos inchados, estão a chorar. Como é que tu queres ser recordada, Anabela? Como uma pessoa que se deixou abater pelos desafios da vida ou como aquela mulher que conseguiu dar a volta por cima? E a resposta veio logo: eu quero ser aquela mulher que deu a volta por cima. Eu quero ser como aquelas pessoas que eu vejo que conseguiram mudar a vida delas aos 50 anos.
O dono do McDonald's enriqueceu depois dos 50 anos. E ainda há bocado vi um vídeo, um reel da Rita Mendes, que fala de diversas personalidades que enriqueceram depois dos 50 anos. E deu-me vontade de chorar, porque eu lembrei-me daquilo que eu pensei em 2023. Tu queres ficar acabada aqui ou queres ser daquelas pessoas que vais arrastar multidões, que eu não sabia na altura, nunca, aliás, eu nem nunca tinha pensado vir para as redes sociais, não era o meu objetivo. E eu ensino isto às minhas alunas, o como não nos cabe a nós decidir. Às vezes, a abundância, a prosperidade, o amor, a saúde, vêm de formas totalmente inesperadas. Porque se eu tivesse pensado, eu vou enriquecer a trabalhar das 9 às 5, eu estava bem tramada, porque o tipo de trabalho que eu faço hoje, tanto na LifeWave como nas redes sociais, como com os meus cursos, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha na minha mentalidadezinha pequenina. Então nós temos que tomar a decisão, eu vou mudar um objetivo, um foco, dinheiro, saúde ou amor, depois pode-se repetir, mas temos que direcionar. Eu, apesar de na altura estar muito doente, sabia que tinha que ir pelo dinheiro, escolhi o dinheiro, foco total na prosperidade e as oportunidades, consoante eu fui limpando as minhas lentes, consoante eu fui trabalhando as minhas crenças, de que isto é bom demais para ser verdade, quando a esmola é grande o pobre desconfia. Conforme eu fui deixando de acreditar nisso, as oportunidades começaram a aparecer. E nas redes sociais as pessoas começaram a ver contratos, palestras, mentorias. E isto era impossível para mim. Então aquela frase muito batida, o impossível só o é até alguém o fazer, quando nós limpamos as nossas lentes, passa a ser uma frase que nós integramos todos os dias. O que é que eu preciso de fazer para continuar a evoluir? Preciso continuar a estudar, a trabalhar, desenvolver habilidades. Se eu quiser um dia falar para 5, 10 mil pessoas, dar uma palestra, eu vou ter que aprender a mudar o meu discurso. Já falei para centenas, vou ter que evoluir. Mas é uma escolha que eu faço diariamente. Anabela, o que o Sartre começou a mostrar ao início, novas possibilidades, Carolina. Eu era a pessoa mais descrente de tudo, eu tinha muitas crenças limitantes, eu trabalhei durante 30 anos no mercado tradicional e, como eu estava a dizer há bocadinho, eu era aquela pessoa que achava que para ganhar dinheiro era preciso trabalhar muito. Eu sempre tive os piores trabalhos e pesados, e o meu sistema de ativação reticular, quando eu comecei a limpar as minhas crenças, começou-me a trazer novas possibilidades. Eu hoje faço marketing de relacionamento numa empresa americana e para mim há 3 anos atrás seria impossível, porque eu era aquelas pessoas que criticava quem, por exemplo, na Herbalife ou na LifeWave, a empresa que eu represento é a LifeWave, mas eu era aquela pessoa que deitava o veneno e trincava a língua. Envenenava-me a mim própria, porque eu dizia que isto era esquema pirâmide. E depois tive que estudar para perceber que sim, há esquemas pirâmides, como aquela cena da bolha que houve há uns anos, mas nós não. Nós representamos um produto. Há quem não goste de lhe chamar vendas, mas eu, por exemplo, amo vender, porque todos nós vendemos. O nosso tempo, as nossas ideias, eu amo vender. E isto para mim é muito mais fácil agora, porque isto foi uma nova crença que eu coloquei na minha mente. Eu amo vender e com aquilo que eu vendo, eu transformo a vida das pessoas. E o meu SAR começou-me a mostrar possibilidades. Comecei a ter ideias, desenvolvi a minha criatividade, comecei a ter ideias para criar cursos mais simples, mais baratos. Eu fiz um vídeo esta semana, um dos cursos que eu tirei no início custou 1.600 euros. Eu tive que pedir dinheiro para fazer esse curso, com o coração nas mãos, mas eu sabia que tinha que mudar a minha relação com o dinheiro. E o meu sistema de ativação reticular começou a apontar, depois de eu fazer esse investimento em mim, começou a apontar para novas oportunidades e eu recuperei esse dinheiro num instantinho. Ou seja, eu era a pessoa mais improvável de conseguir tudo aquilo que eu tenho conseguido.
mas com a minha força de vontade, com a minha dedicação, com a minha disciplina, todos os dias eu me supero. E quando eu me supero e as minhas ações têm impactado tantas pessoas, isto deixa de ser sobre mim. Isto já não é sobre mim, já não é sobre dinheiro. Mas eu comecei por causa do dinheiro e não me envergonho de o dizer, porque a falta de dinheiro é uma das grandes doenças da humanidade. No entanto, há muita gente que continua a fechar a porta a oportunidades que lhes podem trazer dinheiro porque têm medo. E eu não posso salvar essas pessoas, eu só posso dar o meu exemplo. Eu estou aqui, eu tenho cursos, eu trabalho numa empresa americana, tenho muito sucesso, tenho uma equipa gigante. Sábado e domingo vamos estar em Cascais num evento bombástico, ainda tenho um bilhete gratuito para quem quiser ir, mas ainda há bocadinho uma senhora me disse que não vai sequer ouvir. E está tudo bem. Ela está no mundo dela. Pode ser que um dia acorde, pode ser que um dia não acorde, eu vou continuar a evoluir. E a Carla, e a Nanda, e a Sílvia, e todas as pessoas que eu tenho conhecido através da LifeWave. E depois eu imagino a minha decisão em 2023 de mudar como uma pedra que a gente lança para um charco. No início a pedra cai ali no meio do charco, no meio do lago, mas depois começa a criar aquelas ondas e a alastrar. Por isso é que eu estava a dizer, isto já não é sobre mim, é sobre a quantidade, as centenas de pessoas que já mudaram as suas vidas, financeiras, a nível de saúde, a nível de mentalidade, pessoas que encontraram o amor através do meu exemplo, porque um dia eu decidi mudar. Então eu tenho que me fortalecer cada vez mais para não deixar comentários negativos afetarem-me, porque a minha missão, o meu caminho tem que continuar. E quanto mais eu consigo mudar vidas, mais eu vou crescer também. E só para terminar, o facto de eu continuar a crescer não quer dizer que eu tenha deixado de sofrer. Como eu disse ainda há bocadinho, na tempestade eu passei 1 ou 2 dias a bater mal, mas tive que voltar a trazer tudo cá para cima. E isto é um processo diário. E depois da tempestade eu fiquei ainda mais forte, tive mais ideias, vou criar outro curso até o final do ano, vou fazer um evento. Na LifeWave, depois da tempestade, eu desbloqueei-me totalmente. Porque o adesivo ajudou-me a manter a minha clareza, o meu foco e a minha energia. Então eu tenho de continuar a partilhar, eu tenho de continuar a falar. E amanhã, ao meio-dia, cá estou para falar de saúde e vitalidade. E tenho 52 anos e nunca mais paro. Porque se eu parar, nem que seja só uma pessoa até eu morrer que eu consiga mudar a vida dela, já vou ficar com o peso na consciência de, aí sim fui egoísta. Porque não quis sofrer, não quis continuar a crescer. As dores de crescimento, já ouviram falar? Isso é para toda a vida. Mas é maravilhoso, compensa tudo, compensa tudo. Compensa tudo. Vocês só têm que decidir, querem sofrer durante 52 dias a reprogramarem a vossa mente ou querem sofrer para o resto da vossa vida? É só fazer a conta. Eu prefiro que a dor seja rápida e que depois seja assim, de vez em quando, é claro, faz parte, mas é maravilhoso. Em vez de nós andarmos a correr atrás das coisas, nós começamos a atrair, porque a nossa vibração, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, ok? Muito bem, digam-me só agora 2 minutinhos, têm perguntas? Amor, YouTube, tem aí alguma pergunta, alguma coisa? Não. Não? Só lá as boas noites e assim, né? Pronto, então boa noite a todos YouTube. Amor, podes desligar o YouTube. TikTok, muito obrigada a todos que assistiram até ao final. Instagram também. Espero que esta live vos valha